Neste último vídeo da série Uma Horta no Jardim, vamos falar das tarefas de manutenção para que a horta e a espiral de aromáticas estejam sempre bonitas. E por isso, Zé Pedro vai-nos dar todas as indicações do que é que devemos fazer. E, para começar, Zé Pedro, adubação. Primeiro pensamos na adubação. As plantas são diferentes. Umas na horta, vocês sabem que numas nós queremos colher as folhas, noutras queremos colher os frutos, noutras queremos colher as raízes e a maneira de adubar de facto é diferente. Ora bem, as plantas que são de folhas, portanto tudo o que nós queiramos delas sejam as folhas, desde a salsa aos coentros, quer às alfaces, aos espinafres, etc., tudo o que seja folha, então vai precisar de uma adubação com alguma regularidade, pouquinha de cada vez, mas durante a sua... Ao longo de todo o ciclo. Ao longo de todo o ciclo. Porquê? Porque nós, de facto, queremos a folha e queremos que a folha se desenvolva bastante. Sempre. Sempre. Queremos que ela produza ao longo de todo o ciclo, portanto temos que, embora tenhamos, quando fizemos a nossa plantação, pusemos um substrato já fertilizado. Já fertilizado, não é? Mas para as termos assim viçosas, como vocês vão ver, como elas estão aqui na horta... É preciso... É porque nós fazemos adubar. O acompanhamento. Okay, muito bem. As plantas que são, por exemplo, de fruto, como seja o tomate, a berinjela, as courgettes, etc., têm necessidades de adubação um bocadinho diferentes. E então, quando é que nessas é importante nós fertilizarmos? É importante fertilizarmos quando elas estão a entrar em floração, portanto, mal vemos que estão a entrar em floração, para quê? Para estimularmos que as flores venham fortes e depois, mais tarde, quando os frutos começam a desenvolver e nós vermos que os frutos já têm tipo 1 centímetrozinho, portanto já não vão cair, quer dizer que a polinização resultou e o fruto está bem estabelecido e então a partir daí também uma vez por semana dar-lhe um extra próprio para frutos, porque vamos ver que eles depois vão se desenvolver melhor e vamos ter frutos sãos e com as dimensões que nós pretendemos. E o adubo será um adubo granulado, um adubo líquido ou é um bocadinho indiferente? Pode-se optar por granulado ou por líquido. Neste caso, como nós já tínhamos previamente feito uma fertilização no solo com adubo granulado, nesta fase agora o que vamos fazer é dar um miminho às plantas com adubo líquido. Sim, até porque nós temos uma cobertura, não é? Até temos uma cobertura de solo que é mais difícil de incorporar, como temos o cartão e a casca. Tal e qual. Mas, portanto, E fazemos aquilo que nós dizemos uma fertirrega. Exatamente. Portanto, o adubo líquido, diluído na água e que de facto depois nós regamos e chegam lá os nutrientes de uma maneira mais rápida. Em relação à manutenção, houve 2 tarefas de que eu não falei aqui, que é a rega e a monda. Porquê? Porque nestas hortas que nós fizemos de forma tão inteligente, sugerida aqui pelo Zé Pedro, temos um sistema de rega gota a gota e temos uma cobertura feita com cartão e com casca de pinheiro. Portanto, não temos que nos preocupar nem com a rega, nem com o mondar, não é, Zé Pedro? Porque são 2 tarefas que nos consomem muito tempo na horta. Exatamente. Nós tivemos só aquele pormenor daquela barrazinha que deixámos para, no caso de querermos fazer alguma sementeira, em que não colocámos o cartão, onde nasceu, naturalmente, já era de esperar uma ou outra erva, mas que não nos vai dar trabalho nenhum a remover, não é? Vai ser muito simples. E agora vamos passar a outra tarefa que também é muito importante, que tem a ver com a colheita. Muitas vezes as pessoas não sabem quando colher, se a hortícola já está pronta para ser colhida e de que forma o devem fazer. Portanto, eu acho que agora vamos nos aproximar ali das nossas hortas e explicar como é que se faz a colheita quando é uma hortícola de raiz, ou de folha, ou de fruto. Ou de fruto. Vamos a isso. Vamos lá. Vamos então falar um bocadinho aqui da manutenção da nossa horta e das colheitas, que é sempre uma dúvida que as pessoas têm, não é? Em relação às flores, que manutenção é que nós temos que dar aqui às nossas florzinhas que nós pusemos aqui para ajudar? Ora bem, o que é que nós temos de fazer? À semelhança da jardinagem, também as flores que não foram colhidas, porque no caso aqui nós escolhemos estas flores porque nós sabemos que elas são comestíveis, as que não foram consumidas, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos remover as flores que murcharam, não é? Para quê? Para estimular nova floração. Exatamente. Tanto nas petúnias, como nos amores perfeitos, como em qualquer outra planta de flor que aqui se coloque. Agora, em relação às plantas de raiz, que nós não vemos aquilo que vamos consumir,
Eu acho Como que é se que calhar é o mais fazemos, não é? complicado. E como é que vemos e depois como é que as retiramos também da terra? Depois as pessoas perguntam, como é que eu Perguntam decido sempre. se já está, se não está? Exatamente, depois se puxo, se vou com uma pazinha, como é que eu faço? Muito bem. Olha, então nós temos que, a primeira coisa que nós vamos fazer é, chegamos junto às plantas, começamos a Olha que já afastar está. o substrato que temos ao pé e vemos, neste caso, esta é uma diâmetro. beterraba e nós vemos o diâmetro. Neste caso, esta beterraba, Ainda este está diâmetrozinho, pequenina. sim, tem 1 centímetro e meio, ou seja, é evidente que ainda não está madura. Portanto, a beterraba, para realmente estar pronta, terá que ter, assim, um diâmetrozinho pelo menos de 7, não é? Exatamente, portanto é deixá-la engordar ainda mais um E bocadinho. então o que é que fazemos? Voltamos, neste caso, voltamos a aconchegar o substrato e deixamos-lo em paz e sossego a desenvolver-se. E quando for para a colher, qual é a técnica de colheita da beterraba? É puxar só? No caso recolhemos as folhas todas e damos Puxar. assim um torçãozinho e tiramos lentamente. Puxando. Puxando, Ok. torcemos e puxamos. Muito bem. Tanto esta técnica é tanto para a beterraba, como para o nabo, como para os rabanetes. Ok. E Já para os alhos se- franceses, por exemplo? E já agora a cenoura. E a No cenoura? caso da cenoura Tem não a se rama roda, fininha. não se roda, a cenoura tira-se mesmo na vertical, Ela toda tem uma direitinha, rama mais fininha, não é? porque a rama é fininha, se não vai partir. Estavas a perguntar, Por exemplo, no alho francês, também é um tem uma parte debaixo do solo e tem uma parte de cima, não é? aérea. Como é que nós sabemos? Vemos pela espessura da parte aérea. Ok. Se a espessura da parte aérea nos satisfizer, do ponto de vista da Às vezes nossa devemos ter mais culinária, fininho, exatamente. exatamente, podemos colhê-los. Os alhos franceses não se devem puxar, não se devem arrancar. Devemos afastar a terra e cortar. Porquê? Porque o alho francês tem um sistema radicular, ao contrário daqui das beterrabas e dos rabanetes e dos nabos. O sistema radicular do alho francês divide-se muito, assim, expande muito para ali atrás. Se Ok. nós vamos arrancar, Vem tudo atrás. vem tudo atrás. Ok, portanto devemos cortar, dar-lhe ali Devemos um corte. cortar, é preferível. Muito bem. De facto é diferente, É diferente, por isso É é que eu acho diferente. que é importante e as pessoas às vezes não sabem é diferente. e é importante darmos estas dicas. Alfaces, espinafres, no caso da alface, recolhemos a alface toda ou fazemos folha a folha? É um bocadinho Olha, como- é uma opção de cada um. Claro. Se eu tenho uma floreira pequena, em que eu tenho pouco espaço, então, à partida no início, quer dizer que quem pôs as plantinhas pôs numa grande densidade. E então, pondo numa grande densidade, pode optar por colher só folhas, não é? Ok, e tiras de fora, não é? Não é? Sempre de fora para dentro. não é? Tiramos as folhas sempre pelas folhas mais velhas e vamos cortando as folhas. Pronto. Se a pessoa tiver jeito com as mãos, tirar sem danificar muito a puxar, planta, não se pode puxar, tem que se cortar. Então, Por isso o melhor, exemplo, é ir, fica com uma, lá, o exatamente. melhor é ir com uma tesoura, é ir vir aqui com uma tesoura E dar-lhe um e cortezinho. dar um cortezinho. Junto à base, E aí corta-se só uma parte da alface. claro, cortamos só o que vamos comer. Não é? Por Ok. exemplo, cortei estas, E deixas a alface e ela depois vai continuando porque a ela crescer. vai continuando, A crescer sempre de dentro para fora. Portanto, Que colhemos sempre as folhas mais velhas, as do exterior. Que é o mesmo que se faz com as aromáticas, que é uma... Eu muitas vezes vejo as pessoas a colher as aromáticas e têm a mania de depenicar em cima e não se depenicam aromáticas, tirando o cebolinho, não é? Exatamente. Podemos cortar-lhe as Tal e barbas. qual. Todas as outras vê lá se eu estou a dizer alguma coisa errada, de fora para dentro e sempre cortando os raminhos Junto à base. junto à base, para permitirmos que a planta depois se vá desenvolvendo de dentro para fora. E assim temos mais salsa, mais coentros, mais manjericão, muito mais tempo. Do que se começarmos aqui, A cortar tudo em cima, acabamos por impedir que a planta se desenvolva muito. Além de que as folhas que ficam, depois ficam feias, ficam amarelas. exatamente. Agora, se por exemplo elas começar a espigar, é isso que, se não quisermos que ela dê semente, devemos podá-la Corta-se. ou não? É, Cortamos? Exatamente. Por Pronto. exemplo, Vê nós lá temos se aqui um temos aí exemplo. alguma. Temos aqui este. Isso por também exemplo, é uma este pergunta que já me coentro, fizeram. Sim, este coentro tem esta parte, coentro está esta haste que aqui espetacular. está, que vai espigar. Se eu achar que não quero comer flores, se eu gostar das flores dos coentros, as flores dos coentros são maravilhosas. Olha, não sabia. Mas se eu não quiser as flores dos coentros, Vou aí e corto. eu devo de facto cortar a haste. Ok. Eu vou cortar esta só para exemplificar. Portanto, corto a haste que iria entrar em floração, porque ela está Ok. nitidamente a espigar. E consumo-a, tenrinha na mesma, como essa rama que tu aí tens,
A alternativa, se a deixarmos ficar, ela vai entrar em floração e eu posso usufruir das flores dos coentros, Ou não é? até Que também são recolher muito semente bons. se eu quiser, não é? Ou recolher semente. Mas nesse caso tenho que deixar a planta evoluir nesse sentido. Fechar completamente Qual é que é o ciclo. senão? Qual é que é o senão? Quando eu deixo espigar ou isso, a planta deixa de produzir folhas verdes. Exatamente, pronto. Porque ela é mais centra-se, curto. na produção de flor e semente, portanto ela canaliza a energia dela toda precisamente para essa atividade, que é a reprodução dela. Por isso nós quisemos prolongar a parte verde. Cortamos a haste que vai entrar em floração, tanto no caso daqui dos coentros, como no caso da salsa, manjericão, no manjericão, essas o cebolinho que anuais. temos ali é fazer a barba. O cebolinho é que se pode ir cortando. E agora eu acho que temos que ir ao outro canteiro para falarmos um bocadinho deste fruto. Deste fruto. Vamos lá ao outro canteiro. Zé Pedro, então agora aqui nesta nossa segunda horta vamos falar um bocadinho da colheita, por exemplo, começar aqui pelos tomateiros. Estes já estão aqui em frutificação. Exatamente. Como é que se faz a colheita? Ainda não estão maduros, temos que esperar e depois como é que fazemos? Aguardamos realmente que fiquem maduros e no caso destes, como é tomate cereja em cacho, nós vemos quando mais de 50% do cacho já estiver maduro, podemos optar por cortar pela base, o cacho todo, ou, em alternativa, cortamos realmente tomatinho a tomatinho. Ok. Pronto, é uma opção. Porque estes tomateiros já vinham bem formados quando nós os plantámos aqui. Temos ali outro tomateiro que vamos ensinar, que ainda tem que se fazer aqui uma Exatamente, nós uma trouxemos tarefa. estes dois que estavam adiantados, não sei se vocês lembram, no início quando construímos aqui a horta, trouxemos dois pequeninos para explicarmos o processo todo desde a base. Exatamente. Esses dois estão com imensos rebentos a partir da base, que é o que é natural que aconteça, e o que nós vamos fazer é explicar como é que é a técnica de eliminar esses rebentos que nascem a partir da base. Para que eu tenha mais fruto. E que seja mais vertical e que tenha mais frutos. Em relação para acabarmos aqui as colheitas, a cebola. As cebolas que temos aqui, portanto estes são alhos franceses, Temos alhos franceses e temos cebola, não é? E temos várias cebolas. As cebolas são uma opção. Nós podemos ou colhemos a cebola mesmo com a cebola formada, e se quisermos a cebola formada para conservar, temos que esperar que a planta seque. A parte aérea seque completamente. Como aos bulbos, na realidade. Se não, temos a alternativa de, mal ela começa a formar a cebolinha, nós podermos remover do sol. Comer aquela cebolinha fresca, tenrinha. E comemos a cebolinha e comemos a rama, que é deliciosa. E aí vemos como, também escavamos à volta e vemos se aquilo já está a começar exatamente, fazemos exatamente. Exatamente. Aqui neste canteiro nós também tínhamos posto aipo. Exatamente. Não tínhamos, pusemos. Está aí aipo. O aipo é a mesma coisa. Neste caso, nós por acaso colocámos uma variedade de aipo folha, mas se tivéssemos colocado o aipo nabo, também faríamos a mesma coisa. Verem quando verificar. Aqui a folha é exatamente como se fosse uma aromática, não é? Vamos também colhendo. Vamos recolhendo, exatamente. As couves é exatamente a mesma coisa da alface. Nós podemos ou colhemos a couve toda, ou vamos colhendo as folhas. Neste caso aqui a couve roxa, estas couves roxas que nós aqui plantamos, o tradicional é esperar que ela forme a bola. Pronto, e temos que ter paciência. Mais compacta, demora mais tempo. Demora uns meses. Mas não invalida que se alguém quiser uma folhinha ou outra de vez em quando, não venha cá. Venha aqui buscar. E ela vai na mesma formar a bola. Desde que colhemos as folhas mais velhas. Sim, sempre, o segredo é sempre as de fora. Sempre de fora para dentro, não é? É. As acelgas, a mesma coisa, estou ali a ver as acelgas, a mesma coisa. Está bem. Temos a questão das pragas e das doenças, antes de passarmos às espiraldermáticas. Também nós olhamos para aqui e está bastante saudável. Está tudo muito saudável. Demos-lhe bom fertilizante, o tempo foi favorável e de facto aqui as nossas culturas estão com ar super saudável, não têm tido grandes pragas. O que é que tem acontecido? O que é que nós aqui vemos? Vemos que de facto devem ter aparecido aqui uns insetos que comeram, têm assim uma outra folha ratada, uma outra perfuração, mas nada assim muito grave. E o que é que nós escolhíamos, não é? Olhem, nós de preferência aconselhamos a que para insetos compram-se inseticidas biológicos. Se virmos que são manchas, se virmos que são podridões,
se virmos que aparece na folha assim tipo um pó acinzentado. Sim, exatamente. Pronto. Este tipo de manifestações estão associadas normalmente a fungos. Para fungos, recorre-se a um fungicida biológico. Para insetos, normalmente qual é a diferença? É que os insetos de facto comem. Sim, E portanto desaparecem porções da planta. E às vezes não, por exemplo, se forem as cochonilhas ou o pulgão, são sugadores, estão ali alojados e a planta vai começando a ficar enfraquecida, mas vêem-se a olho nu. E vêem-se As a olho nu. cochonilhas são ou bolinhas de algodão, brancas, se forem as brancas, ou castanhas, ou cinzentas, Parecem enfim, umas há lapas. umas lapas, a cochonilha é lapa, e o pulgão é o vulgar piolho Sim. que toda a gente conhece. E a mosca branca, basta nós abanarmos e E vermos elas logo. vê-se elas a voar. Portanto, esses são os insetos Mais comuns. que podem acontecer numa horta. É claro que não é que o facto de haver esta variedade e de termos as flores e os cebolinhos e não sei o que, isto também ajuda tudo. Pois claro, por isso é que Ajuda nós tudo fizemos muito. estas misturas. Nós quando Exatamente. fazemos as consociações, aqui os alhos franceses e as cebolas estão nitidamente a proteger as nossas culturas, Exatamente. porque pelo cheiro delas afastam certas pragas, as raízes, por libertarem compostos ricos em enxofre, estão a proteger as raízes das nossas culturas dos ataques de fungos, e é por isso que nós fazemos as consociações, porque de facto normalmente funciona bem. De qualquer maneira, só para reforçar mais uma vez, se aparecerem, hoje em dia existem muitos inseticidas e fungicidas biológicos de venda livre. Exatamente. No Bricomarché é fácil sempre comprar, há sempre, se não houver hoje, há amanhã, e é sempre aquilo que nós aconselhamos. Para quê? Porquê? Porque nós estamos a tratar da nossa saúde e, portanto, se comprarmos biológicos é sempre melhor. Exatamente. Temos então aqui os tomateiros, aqueles que nós plantámos e que eram muito pequeninos. Eles têm estado a desenvolver muito bem, Mas estão os dois muito bem, cresceram imenso. E então, muitas pessoas perguntam como é que se tratam os tomateiros, como é que nós fazemos, porque eles deitam muitos rebentos a partir da base, então como é que nós fazemos? Este passo a passo até tem o nome português de capar os tomateiros. Coitados, e que significa eliminar os rebentos ladrões. Como é que as pessoas sabem quais são, não é? Há várias técnicas para o fazer, eu vou explicar uma. Claro. Um critério. Então, como, não é? Como estavas a dizer, como é que se decide? Então, a regra base é, nós vemos onde é que o tomateiro dá a primeira haste floral. Okay, Neste caso, temos aqui em baixo. Então, a regra base é, todos os rebentos abaixo da primeira haste floral são eliminados. Com uma tesoura com cuidado, para não ferir muito o tomateiro, retira-se tudo, rebentos, folhas, tudo, absolutamente tudo. Fica mesmo tudo limpinho? Fica tudo limpinho. Ele depois, quando começar a crescer, precisa de ser tutorado, ou seja, temos que pôr aqui uma caninha, atá-lo, não é? Porque depois ele não vai aguentar com o peso dos frutos. Não é? E então, o que é que eu fiz aqui? Estás a ver, olha, saiu absolutamente tudo. Depois, podes largar, só para explicar aqui uma outra coisa. Então, e depois daqui para cima? Ora bem, daqui para cima há várias opções. Se nós quisermos que o nosso tomateiro esteja apenas num único tutor alto e que ele se desenvolva ao longo desse único tutor, à medida que ele vai deitando estes rebentos laterais, também, entre dois ramos, não é? Entre dois ramos, também têm que ser eliminados. Se nós pensarmos assim, mas eu tenho aqui bastante espaço, eu posso ter dois tutores, em que um leva um e outro leva outro braço. Então deixo ficar os dois e vou a partir daqui, tenho um tutor que segura aqui o tomateiro e depois vou ter um tutor aqui lateral e aqui outro, onde se vão prender, apoiar estas laterais. E ele vai ficar bifurcado. E aí vai dar mais tomate ou menos tomate? Depende. Ele ter uma só haste ou ter duas vai ser praticamente igual em termos de produção. Não é? E o tamanho? E em termos de tamanho não vai diferir muito. O que vai realmente em relação ao tamanho, o que vai acontecer é se eu começar, que por sua vez, cada haste destas eu permitir que ela ramifique, aí é natural que o tomate possa eventualmente começar a ficar mais pequeno. Mais pequenino, claro. Okay. É uma opção. Portanto, isto é uma opção das pessoas. É uma opção. Podem conduzir num só tutor ou é mais do que um. Não há uma obrigatoriedade. Okay, cada um decide em função do espaço que tem e daquilo que pretende. Claro.
Em relação depois aqui aos rebentos que se cortaram, cada rebento destes, o tomateiro tem uma coisa muito simpática, que é o tomateiro pega e destaca. Nós às vezes, por exemplo, suponhamos, eu tinha comprado estes 2 tomateiros e dizia assim, mas eu entretanto vou fazer mais umas estruturas destas, mais umas caixas de horticultura, e eu posso, à parte, num vasinho, fazer estacas com os meus tomateirinhos que capei, porque o tomateiro pega muito bem de estaca. O que é que eu tenho que fazer? Não se enterra muito estacas, porque são verdes, mas tenho que eliminar as folhinhas. Vai ficar assim com um aspecto um bocadinho fraquinho, é só assim. As folhas corto, só deixo ficar 2 folíolos, só deixo ficar 1, 2, e os outros removo a todas. Neste caso, até tem aqui uma florzinha a querer formar-se, também tenho que eliminar. Porque é para ele não perder força. Concentrar no enraizamento, não é? E então tenho aqui uma estaquinha de um tomateirinho que eu vou só enterrar até aqui à primeira folha, no máximo dos máximos até à segunda. E faz os novos tomateiros. Ele vai enraizar e posso formar novos tomateiros. Mas as folhas do tomateiro também podem ser utilizadas na fertilização. Na fertilização, não é? Exatamente. Naquilo que nós chamamos a biocompostagem, neste caso, os biofertilizantes. Ok, portanto é uma coisa... Como é que isto se faz? Como é que isso se faz? Assim, nós colhemos um conjunto de folhas, depois se temos muitos tomateiros, ficamos com um conjunto grande de folhas que depois podemos colocar dentro de um recipiente, água lá dentro, deixamos fermentar, formar-se aquelas bolhinhas à superfície, e depois, normalmente diluímos na proporção de 1 para 10, filtramos e utilizamos como fertilizante. Como fertilizante. É um bom fertilizante. É um excelente fertilizante. Portanto, nada, ou então vai para a pilha de compostagem. Ou vai para a pilha de compostagem. Portanto, nada se perde. E agora vamos falar um bocadinho da manutenção da nossa espiral de aromáticas. Vamos lá. Já falámos da manutenção da horta, agora vamos falar um bocadinho da manutenção da espiral de aromáticas, que é um bocadinho diferente porque temos aqui muitas plantas perenes e também porque não instalámos um sistema de rega gota a gota aqui. Por isso, queres falar um bocadinho do que é que temos a fazer? Aqui em relação à rega, são plantas aromáticas. As plantas aromáticas, às vezes existe aquele mito que não podem ter as folhas molhadas. Não é que não possam, todas as plantas gostam de serem molhadas nas folhas. Quando chove. Quando chove, exatamente, elas ficam felizes, mas o que é que se passa? O que se passa é que quando nós lhe molhamos as folhas, vamos estar a estimular o desenvolvimento de fungos. As plantas gostam, mas os fungos também. Exato. Então, por uma questão fitossanitária, nós evitamos molhar as folhas quando fazemos a rega. E devemos fazer essa rega ou de manhãzinha cedo ou ao fim do dia, quando o sol já se está a pôr. À hora do calor? Não. Nunca, jamais. E então, se molharmos as folhas à hora do calor, o que acontece é que podem ficar cozidas. Eu gosto sempre de fazer mais de manhã, que é para permitir que seque durante todo o dia, a não ser naqueles dias de muito calor, em que ao final do dia elas já estão secas outra vez. E em que regamos 2 vezes, quando está muito quente. Temos que regar Exatamente. 2 vezes. Depois, em termos de colheita, é igual, não é? As aromáticas colhem-se, como já explicámos, na colheita das outras aromáticas da horta. Exatamente. E depois, em termos de outras tarefas de manutenção? Que outras tarefas é que temos? Como é que se faz, quando perguntam qual é que é a manutenção destas plantas perenes? Basicamente é uma manutenção correspondente a uma poda pós-floração. Nós esperamos que deem as flores e depois de dar as flores, colhe-se. No caso aqui desta alfazema, esta alfazema está agora no início da sua fase de floração, ela vai atingir o máximo, chega a uma certa altura, as flores começam a ficar velhas e secas e nessa altura então nós fazemos a poda. E seguimos a mesma regra para todas, para não é? Todas. Para o alecrim, para as sálvias, para os tomilhos, enfim, para todas as plantas perenes. Em relação às anuais, no fundo é esperar que cumpram o seu ciclo e depois substituí-las por outras, por novas. Vamos repondo. As plantas que estão que foi a particularidade um pouco diferente, que estão aqui na nossa parede, funcionam exatamente iguais, lá porque estão na parede, portanto elas também são plantas vivazes, portanto nós fazemos-lhe a poda quando acaba a floração. E podemos utilizar esse momento de fazer a poda para fazer estacaria. Exatamente. Que é importante, não é? Que é muito importante. Sempre que há poda,
pode haver estacaria. É sempre um momento em que nós podemos fazer multiplicação de plantas. Exatamente, portanto é tirar uma estaquinha, que já explicámos, depois colocar, como fizemos exatamente com o tomateiro, só que com outra... mas neste caso com as aromáticas, com qualquer destas aromáticas. Falaste nas plantas que estão aqui na nossa parede. Em relação aos morangueiros, eles têm alguma manutenção diferente quando acabam... Os morangueiros, que eles começam a crescer, não é? Exatamente. Os morangueiros, o que é que vai acontecer? Portanto, estes morangueiros agora vão dando os morangos que nós vamos colhendo, chegam a uma certa altura e eles vão começar a deitar aquelas hastes, não é? Aqueles estolhos. Esses estolhos, se nós os quisermos aproveitar, tínhamos que ter algum trabalho, tínhamos que ir buscar alguma coisa de suporte, porque nos estolhos dos morangueiros, aquilo que se deve selecionar é sempre o primeiro morangueiro de cada estolho. Portanto, tínhamos que tirar isso. E tudo o resto deve-se eliminar. Tínhamos mesmo que tirar para fora, se calhar, neste caso, não é? tínhamos que, neste caso desta floreira aqui, nesta estrutura de floreira, que isto é uma floreira, não é? Isto é uma floreira, é uma floreira na forma de espiral. Não tínhamos esse propósito, propriamente, de aproveitar a multiplicação dos morangueiros. Não, no fundo, irmos, se calhar, ir podando, ir aproveitando. Limpando as folhas velhas, muito importante estar sempre a tirar as folhas velhas dos morangueiros, porque eles, de facto, eles são remontantes. Remontante é o termo que nós utilizamos em agricultura para aquele que dá várias vezes ao longo do ano, e é natural que vão tendo folhas velhas que vão ficando secas, amarelas, e portanto nós vamos tirá-las para acompanhar o desenvolvimento da planta. O mesmo também, já que falaste em folhas velhas, também estas bídanes e estas cravíneas, se calhar as bídanes também aceitam uma ligeira poda, mas as cravíneas não precisam ser podadas, mas precisam de ser removidas também as flores velhas, as como flores aquele exemplo que demos ali com a petúnia. Exatamente. E eu acho que a manutenção realmente de uma espiral é uma coisa muito simples. Não é? É basicamente isto. Em termos de adubação, isto precisa também de alguma adubação? O que é que nós vemos? Nós, neste caso, à instalação, já fizemos uma forte adubação. Sim. De qualquer maneira, se virmos que, avançando no período de verão e o tempo estando muito quente, de facto, aí podemos realmente dar-lhes um miminho, que é fazer-lhes uma fertirrega, portanto, à semelhança daquilo que falámos ali. Com adubo líquido na rega. Exatamente, com adubo líquido na rega. E depois, se calhar, quando acabar o ciclo destas anuais e formos plantar novas anuais, damos-lhes, se calhar... Volta-se a fazer. Portanto, agora é usufruir aqui, tanto da horta como aqui da espiral de aromáticas. Já falámos de todas as tarefas de manutenção na sua horta e na espiral de aromáticas e este é o último vídeo da série A Minha Horta no Jardim. Espero que tenha sido útil e que se tenham sentido inspirados a começar uma horta ou uma espiral para ter as vossas aromáticas. E agora, Zé Pedro, o que é que as pessoas podem fazer em casa? As pessoas agora em casa podem reproduzir isto que nós aqui fizemos, portanto, desde a construção da simples floreira, a instalação da rega, a construção da espiral de aromáticas. Fazerem compostagem, enfim. E plantar aquilo que for do vosso gosto, do gosto pessoal de cada um. Tudo isto foi feito aqui na Semear, mas podem fazer no vosso jardim, no vosso quintal, até na vossa varanda. E qualquer dúvida que tenham, podem enviar para as redes sociais do Bricomarché, que teremos todo o gosto em responder-vos. E não percam as próximas séries, que também vão ser muito interessantes.